Hoje falarei da visão geral do segmento do paciente transplantado, desde os primeiros meses até os anos posteriores de transição. Os objetivos de um transplante, sem dúvida, é prolongar a vida do paciente e melhorar a qualidade de vida. Então, vocês sabem que o transplante de fígado, o órgão, é o órgão que mais dura após um transplante, pode durar 40, 50 anos, diferente do rim, do coração e dos pulmões. Quais são os fatores que influenciam a sobrevida de um paciente pós-transplante? É importante que tem vários fatores, um deles é a gravidade da falência hepática, o estado nutricional pré-transplante, porque no pós-transplante, muitas vezes o paciente ele sofre muito, uma vez que a sarcopenia é muito grande, a experiência da equipe, disponibilidade de enxertos, que depende do país, existe bastante. Aqui no nosso meio, onde eu vivo, é muito poucos enxertos de cadáver disponíveis. E nós dispomos, portanto, do intervivos. A presença de ascite e a imunossupressão. Então, para mostrar para vocês que infecções recorrentes, desnutrição e déficit de desenvolvimento são fatores extremamente comuns numa criança que precisa fazer transplante. No estudo nosso, mostrou uma desnutrição em 68% das crianças, sendo que grave em 25%, e em 58% de 220 crianças transplantavam com menos de 10 quilos, 58% apresentavam uma desnutrição muito grave, levando a consequências no pós-operatório muito severas. Os fatores que influenciam na sobrevida pós-transplante, vocês podem ver aqui que a estatura com a idade estatisticamente significante, quando menor do que 2, não teve diferença com o peso, uma vez que muitas vezes as crianças têm ascite e o peso não é um peso real, mas a ascite é um fator importante que influencia o pós-transplante, mostrando uma estatisticamente significante naquelas crianças que apresentavam ascite, o pós-operatório foi muito ruim, sendo que a sobrevida foi menor. Quais são os cuidados no pós-operatório que nós fazemos? Temos os cuidados clínicos e cirúrgicos, porque muitas vezes as crianças apresentam problemas no pós-operatório imediato. Então, o suporte geral do paciente no pós-operatório do transplante, além da parte clínica, que todos os dias temos que examinar, nós solicitamos diariamente exames, como gasometria, todos hidroeletrolíticos para infecção e as enzimas hepáticas, assim como a coagulação TT-TPA. Após 24 horas do uso de imunossupressor, nós começamos a fazer a monitorização do tacrolimus e, se necessário, dependendo do quadro clínico da criança no pós-operatório, fazemos o BNP. E a procalcitonina nós usamos com frequência, principalmente aquelas crianças que apresentaram infecções recorrentes prévias, e no pós-operatório, geralmente elas podem se reinfectar, quer seja por translocação bacteriana, quer seja pela quantidade de catéteres que elas apresentam, e nós fazemos a monitorização praticamente diária com a procalcitonina. Outra preocupação nossa é o suporte nutricional, em que nós temos que evitar o jejum prolongado, sempre manter uma dieta integral mínima, mesmo nas primeiras 24 horas pós-transplante. Temos que tomar cuidado que essas crianças têm que estar com sonda gástrica, porque muitas vezes elas apresentam uma hemiparesia, uma paresia do estômago, né, da parte do estômago. Então, muitas vezes as crianças vomitam precocemente e nós fazemos fazemos uma dieta integral e que vamos até não só gástrica, mas como integral. A maioria das crianças, nós utilizamos realmente a dieta integral, que a maioria delas tem uma pouca aceitação oral, principalmente aqueles que são transplantados com menos de 1 ano de idade.
sempre que possível, fazer uma dieta integral. A NPP a gente tenta evitar o máximo, porque necessita de um outro acesso venoso. Então, se nós conseguirmos já introduzir precocemente uma dieta integral, quer seja gástrica, quer seja integral, seria muito bom para a evolução da criança pós-transplante. Outra preocupação é a sedação e analgesia, que nós fazemos no começo de pílula diurária, nós damos o corticóide, que faz parte do tratamento do imunossupressor, e é proibido a gente utilizar anti-inflamatórios não hormonais devido ao risco de insuficiência renal, e evitar os benzodiazepínicos e opioides. Uma outra coisa que é muito importante é o suporte respiratório. Muitas crianças apresentam problemas respiratórios prévios ao transplante, no pré-operatório. No pós-operatório, muitas vezes eles chegam entubados, tem uma dificuldade de nós estubarmos, quer seja pela desnutrição muito grave, que a criança não tem tórax, não tem musculatura para poder respirar. Temos que manter a saturação maior do que 94%, e talvez temos que, as crianças melhorem, temos que estubar assim que possível. Preferencialmente manter a ventilação mínima, e quando o caso é muito grave, nós temos que colocar a criança na posição prona até ter uma melhora da parte respiratória. A infecção, uma outra preocupação, que essas crianças se infectam muito antes, então aquelas que vêm de casa, que são transplantadas vindo de casa, nós só damos AMP e ceftriaxona. Aquelas que já estão hospitalizadas a longo prazo, nós continuamos com a antibiótico terapia do pré-operatório. Obrigatoriamente nós damos antifúngico, quer seja fluconazol, e damos também via oral anistatina. E obrigatoriamente, desde o primeiro dia que permite a parte hematológica, nós damos o ganciclovir, que seja terapêutico para todas as crianças menores de 1 ano de idade e aquelas que têm citomegalo negativo. Crianças maiores de 1 ano de idade que são citomegalo positivo, nós damos o ganciclovir profilático. A oferta hidroeletrolítica é fundamental, assim que nós temos que ficar monitorando todos os eletrólitos, como o sódio, potássio, magnésio, porque o desbalanço é muito grande nos primeiros dias pós-transplante. O magnésio, ele diminui muito na introdução do tacrolimus, então nós temos que monitorar diariamente essas crianças. Profilaxia de trombose, que é outra preocupação, trombose da veia porta, trombose da artéria hepática. Então, a nossa preocupação nós damos quando possível, desde que tenha uma plaqueta acima de 50 mil e a criança tem um INR já abaixo, por volta de 1,7, 1,6, nós introduzimos precocemente o AS. Quando a criança tem uma anastomose de muito risco, ou a criança teve uma trombose no intraoperatório, logo a criança sai do centro cirúrgico e imediatamente nós colocamos heparina ou enoxaparina. Não damos OAS porque nós vamos introduzir essas duas medicações. Evitar a hipovolemia, temos que manter o nível de HB sempre acima de 7, frequentemente para preservar o órgão que é novo, né? Tem que ter uma diurese no mínimo de 1 ml quilo hora, e temos que repor albumina se o débito da CIT for muito grande, e evitar diuréticos o máximo, porque essas crianças realmente muitas vezes apresentam uma insuficiência renal pós-transplante. A outra preocupação é o suporte cardiovascular, as crianças que têm cardiopatia, temos que ficar monitorando, muitas vezes temos que fazer um ecocardiograma à beira do leito, temos que preservar uma PA mínima para pressão de perfusão renal, maior do que 50, uma pressão intraabdominal elevada, e se a criança tem hipertensão arterial, temos que a primeira droga de escolha é a anlodipina, e posteriormente, se não melhorar, associamos com hidralazina. Evitar de usar captopril. Se emergência hipertensiva, discutir o uso de tacrolimus conosco. A oferta hidroeletrolítica, já falei, desculpa. Suporte renal,
é uma coisa importante que nós temos que evitar os diuréticos, o risco de desidratação e de trombose. Quando a criança está muito demasiada, muito grande, nós utilizamos. Além da albumina, podemos dar uma quantidade muito pequena de furosemida. Existem casos que nós temos que colocar a criança na hemodiálise ou na prisma para diminuir a quantidade, para diminuir o edema dessas crianças. Muitas vezes essas crianças ficam com uma oferta hídrica alta e um balanço hídrico extremamente positivo. Então, nós temos que tirar isso, porque pode dar, você leva a insuficiência respiratória, e pode levar até um derrame pericárdico. Então, nós temos que ficar monitorando essas crianças. Quando a criança tem um aumento da ureia muito grande, de creatinina, nós temos que discutir muitas vezes o imunossupressor. Então, quando nós temos um nível muito alto de ureia e a creatinina no pós-operatório vai aumentando paulatinamente, nós diminuímos a quantidade de imunossupressão e nós associamos uma outra droga para não ter níveis muito elevados de inibidores de calcineuria. Suporte nutricional agora no paciente tardiamente. O que quer dizer tardiamente? A criança recebe alta e muitas vezes a criança reinfecta e a criança piora. Então, na admissão, nós fazemos todos os marcadores para infecção, inclusive procalcitonina. Se a criança tiver febre, nós vamos fazer cultura de tudo, hemocultura, urocultura. Muitas vezes a gente faz tomografia de crânio, porque nós já tivemos casos de abscesso cerebral, e fazemos raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. E, finalmente, como é que a gente faz a imunossupressão? Fazemos inicialmente corticosteroide no intraoperatório, depois nós fazemos paulatinamente 10 miligramas e vamos diminuindo todos os dias até chegar ao nível de 1 miligrama quilodose, associado com basiliximab, dependendo do quadro clínico, a criança é extremamente grave, muito grave, ou se a criança tem uma insuficiência renal, a criança ela já vem sendo dialisada, nós damos basiliximab, senão nós introduzimos classicamente o tacrolimus ou a ciclosporina. Nós mantemos isso por um tempo bastante prolongado, para a vida toda, sendo que o corticosteroide, dependendo da etiologia, com exceção das doenças autoimunes, nós tentamos suspender o corticóide aos 6 meses pós-transplante. E a manutenção, portanto, é com corticoide, com tacrolimus, podemos introduzir um micofenolato, mofetila, dependendo das enzimas hepáticas, dependendo da parte de insuficiência renal, que, como eu falei, não pode muitas vezes ter nível muito elevado de tacrolimus, levando a uma piora da lesão renal. Então, nós introduzimos um terceiro imunossupressor. E, finalmente, a manutenção podemos utilizar em outros casos, nunca na pós-operatório imediato, no primeiro mês, o segundo mês de idade, o sirolimus, e às vezes nós associamos o tacrolimus, o corticoide e o sirolimus naqueles casos que apresentam rejeição crônica precoce e rejeição crônica tardia. Quais são os fatores preditores de evolução a longo prazo? Então, tudo isso eu já falei. Complicações técnicas, imunossupressão, infecções, tudo isso são fatores a longo prazo das crianças que podem ser comprometidas, levando a danos hepáticos, danos respiratórios, danos cerebrais. Então, existem casos, por exemplo, de complicações vasculares, muitas vezes a criança precisa ser submetida a nova cirurgia com abdômen agudo, muitas vezes a criança tem suboclusão grave, que não dá para fazer um tratamento clínico, e finalmente os adolescentes, que nós vamos discutir a falta de adesão. Fatores para risco de complicações vasculares, temos os problemas técnicos e anastomose, anatomia do enxerto, diferença do diâmetro do vaso do receptor e do doador, hiperplasia da anel íntima e torção do enxerto vascular, e muitas vezes eles fazem um enxerto que fica muito tenso, isso pode dar uma complicação vascular grave. Há um estudo realizado no nosso grupo,
de quase 1.500 transplantes, nós dividimos em 3 eras, e nós estamos transplantando desde 1991. Então, a primeira era foi de 91 até 95, 98, a segunda era até 2017, depois a terceira era. Então, a primeira era nós tivemos um nível de trombose da veia porta crônica que era 5%, a segunda era, e finalmente, recentemente, nós tivemos uma diminuição da trombose, assim como a trombose aguda, nós tivemos um nível muito baixo de 1,8, que é semelhante aos maiores centros asiáticos de transplante de fígado. E, finalmente, estenose da veia porta, por uma técnica, nós tivemos um aumento, e nós não sabemos explicar o porquê desse aumento, uma vez que nós tivemos uma diminuição tanto da trombose aguda quanto crônica. A outra coisa que nós temos também, aqui é para mostrar para você um caso da gente com trombose da artéria hepática, que precisou ser retransplantado, e existe uma técnica que nós estamos fazendo, que é a trombectomia, que juntamente com o radiologista e com o cirurgião, e que o trombose, eles fazem uma cirurgia minimamente, faz a trombectomia, eles conseguem tirar o trombo desses casos da veia porta. Nós temos bastante casos que nós publicamos alguns anos atrás e mais recentemente. Complicações biliares são realmente mais comuns, e nós partimos, como é que nós fazemos o diagnóstico? A criança está ótima, e de repente a criança começa a ter aumento da gama-GT, aí nós fazemos uma biópsia hepática e mostra que tem uma dificuldade do trato biliar. Aí nós mandamos o radiologista fazer uma colangiografia percutânea e ele vê onde tem a estenose biliar. Então, para mostrar para vocês que é mais ou menos semelhante em todas as eras, houve uma diminuição ao longo dos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, e o que nós tivemos, dada a gravidade que as crianças chegam para nós, extremamente graves, são crianças terminais, nós tivemos um aumento de fístulas biliares que foram resolvidas por radiologia intervencionista. Deixamos vários tempos, essas crianças com dreno, e depois, muitas vezes, essas crianças fecham e evoluem bem. Resumindo, nós temos, portanto, as complicações da veia porta, e eu queria mostrar para vocês que a trombose de artéria hepática é muito pouca, 0,8%, que é muito semelhante aos asiáticos. Então, nós temos as nossas complicações, mas graças à atualização das técnicas cirúrgicas, nós tivemos, portanto, uma diminuição da trombose da artéria hepática e também uma diminuição da estenose biliar. Outro problema que nós temos no pós-operatório são as infecções e também os tumores. Os tumores, nós encontramos uma porcentagem de 10%. Infecções, infelizmente, nós temos uma porcentagem relativamente alta, e principalmente crianças que no pós-operatório apresentam sepse, pneumonia, e com isso nós temos que tratar dando antibióticos e mantendo essas crianças na terapia intensiva. Outra preocupação que nós temos é a hepatite por citomegalo. Mesmo a criança tomando o ganciclovir, a criança recebe alta, nós temos uma porcentagem relativamente alta de crianças que ficam positivas à carga viral para o citomegalovírus. Muitas vezes as enzimas hepáticas são baixas, porém o PCR é alto. Então, nós mantemos o ganciclovir, ou então nós mandamos a criança tomar valganciclovir em casa. Hepatite por citomegalo, a observação através de uma biópsia hepática, quando as enzimas do fígado estão alteradas na presença de uma carga viral alta de citomegalovírus. Outra preocupação que a gente tem é a infecção pelo vírus Epstein-Barr e que pode levar a doença linfoproliferativa pós-transplante. No nosso grupo, nós tivemos uma porcentagem relativamente alta de linfoproliferativa pós-transplante, principalmente a nível intestinal. Então, isso, e mostrar para vocês que
tivemos uma porcentagem relativamente alta também de crianças totalmente assintomáticas, e quando nós fomos ver, essas crianças tinham uma linfo proliferativo. O que quer dizer uma assintomática? A criança não sente nada, mas muitas vezes você vê a criança ter uma palidez, mesmo que a mãe fale que não tem nada, e a gente vê um aumento das amígdalas, mesmo a criança não tendo nenhum sintoma. Você faz a amidalectomia e a gente encontra realmente a doença linfoproliferativa. Nós tivemos, portanto, infelizmente, crianças que tiveram tumores, né? Uma porcentagem não muito alta, mas nós tivemos porcentagem de tumores, e o óbito até 2019 foi 31% dos 22 crianças que apresentaram linfoma, que é doença linfoproliferativa de forma monomórfica, e essas crianças, elas vieram a falecer. É uma preocupação nossa, e a gente tem que ficar monitorando obsessivamente o PCR, a carga viral do vírus Epstein-Barr, que se tiver muito elevado, nós temos que diminuir a imunossupressão, às vezes nós temos até que zerar a imunossupressão para evitar da evolução do PTLD para o linfoma. Outra que nós tivemos é a infecção por herpes 6, né, que também leva a febre, hepatite, aumento dos marcadores inflamatórios, e pode levar a um desencadeamento de rejeição aguda. Outra preocupação nossa é aparecimento de tumor decorrente de infecção pelo herpes 8, HHV8, pós-transplante. Então, nós tivemos 2 casos de criança com sarcoma de Kaposi, esse só apareceu na mucosa oral, essa começou a apresentar lesões de pele, e dessas 2 crianças, uma, ela conseguiu ter uma remissão de imunossupressão normal, nós suspendemos a imunossupressão, e até hoje essa criança só toma sirolimo. Infelizmente, a segunda criança teve a doença disseminada e veio a falecer. Nós tivemos um caso de uma criança com uma infecção crônica de hepatite E, que nós publicamos, mostrando que essa criança tinha persistentemente elevação das aminotransferases, e teve uma biópsia de rejeição, mas as outras biópsias eram de hepatite. Aí nós fizemos a sorologia, veio positiva, fizemos o PCR, fizemos o RNA, que veio positivo, e nós verificamos que era o genótipo 3B, essa criança da Bahia, esse genótipo é o mais frequente que existe na região do estado da Bahia, essa criança consumia muita carne de porco quando ela morava. Nós introduzimos ribavirina e 10 meses depois a sorologia ficou negativa, e até hoje a criança nunca mais teve nada, enzimas persistentemente normais. Outras complicações que nós tivemos foram histoplasma, micobacterium tuberculose em 2 crianças, paracoccidioides brasiliense disseminado em um caso, um caso de um abscesso cerebral por fungo que se chama Fonseca pedrosoi, a hepatite E, e 3 casos da região norte do nosso país, apesar da vacinação, desenvolveram hepatite B. A infecção do vírus respiratório é muito comum, né? É um estudo que foi publicado por Feldman em 2017, mostrou que o vírus da influenza é extremamente importante, principalmente na fase sazonal das infecções, levando as crianças a ficarem muito tempo internadas, inclusive em UTI, com monitorização contínua da parte respiratória. A hepatite autoimune, de novo, pode ocorrer em 2 a 5% dos casos, porém, a presença de autoanticorpos é extremamente alta, por volta de 15 a 40%. E, finalmente, os efeitos adversos da imunossupressão, quer seja da ciclosporina do tacrolimus, leva à hipertensão, pode levar a lesão renal grave, a ciclosporina hirsutismo, hipercalemia, hiperplasia gengival, hipomagnesemia e tremores. E o tacrolimus, diabetes, náuseas, vômitos, hipertensão, hipomagnesemia, por isso que eu falei desde o começo de monitorarmos o magnésio, cefaleia e insuficiência renal. Então, vou mostrar algumas fotos
de crianças que recebem ciclosporina. Esse, o tacolima, é extremamente frequente, a boca seca, essas lesões, levando a criança realmente com dificuldade, às vezes até de se alimentar. Isso é aparecimento de úlcera em sirolimo. Tivemos 2 casos que nós tivemos que suspender o sirolimo, porque as crianças tinham persistentemente essas úlceras gengivais. E, além disso, nós temos uma outra preocupação, rejeição aguda celular, que é extremamente comum e que responde a corticosteroides, e a gente, obrigatoriamente, o diagnóstico realmente é sempre histológico, mostrando uma lesão ductal, endotelialite, e com isso nós melhoramos essa criança, fazemos uma imunossupressão um pouquinho mais forte, né, diria 20 miligramas que nós damos corticóide 3 dias, aumentando um pouquinho mais o tacrolimus. E outra preocupação nossa, por a falta de adesão ao tratamento, principalmente nos adolescentes que recebem o fígado com 7, 8 meses de idade, e quando chega na adolescência, eles param de tomar remédio, que leva à rejeição crônica e muitas vezes à perda do enxerto. E, finalmente, chega na adolescência, tem a transição. A transição é um problema porque muitas vezes a criança está muito acostumada com o pediatra, que o pediatra é como se fosse uma mãe, e que ele toma conta de tudo, ele explica, ele fala. Quando passa para os adultos, a transição é muito grande, é muito forte, e muitas vezes eles não se adaptam ao período de ir para os adultos. Então, temos que ficar desde o começo. Atualmente, já começamos a transição, a partir dos 12, 13 anos, ensinando os adolescentes que um dia eles terão que passar para os adultos. Essa decisão é muito importante, e que nós temos que fazer essa transição com o time de adultos, e que nós podemos começar já precocemente, quando chega aos 17, 18 anos, eles já estão preparados para serem atendidos para os adultos. Então, quais são as barreiras? Então, é importante que a gente tem que ver o crescimento dos pacientes, a parte cardiovascular, a parte renal, todas essas barreiras nós temos que ver ao longo do tempo, e intervenção mostrar para os adultos o cuidado multidisciplinar de todas essas consequências médicas. E, portanto, o que nós temos que fazer? Para o paciente, indicar a aprender a condição médica, a necessidade de tratamento, de medicamento, e tudo isso começa a partir dos 12, 13 anos de idade. Quando chega com 17, 18, eles são autossuficientes para receber o medicamento e passar para os adultos, né? Os pais, eles têm que aprender as indicações da medicação, e a transição para o papel de supervisão é fundamental, a presença dos pais, quer seja dos dois, quer seja do pai ou da mãe. Permitir que a criança seja autônoma, permitir confidencialidade para o paciente e uma comunicação aberta. A equipe do transplante pediátrico, desde o começo, ensina o uso de material fundamentais, identificar as barreiras e sistema dos problemas. Ensino contínuo, oferecer técnicas para aumentar o conhecimento e adesão. E, finalmente, discutir a sexualidade. É a parte de ebiatria, que é o papel fundamental da ebiatria a partir dos 12 anos de idade. Assegurar a confidencialidade, avaliar entendimento e adesão do paciente, identificar profissionais adultos, comunicar com o programa de adultos, identificar barreiras e sistemas de problemas. A equipe de transplante de adulto tem que ter uma comunicação contínua com a equipe pediátrica na época de transição, e mesmo nos primeiros meses até anos, porque a dificuldade, muitas vezes, de comunicação, de entendimento, é muito grande. Já o ESPGHAN, ele mostra os fatores precoces e tardios do impacto da evolução do transplante hepático numa conferência monotemática, mostrando que os principais achados clínicos, nós temos que ver
principalmente na qualidade de vida desses pacientes, otimizar cirurgicamente, otimizar a evolução a longo prazo e, finalmente, a imunossupressão. E eu termino dizendo que é uma felicidade podermos trabalhar com transplante hepático, porque nós temos a felicidade de ver essas crianças se desenvolverem e serem adultos no futuro. Muito obrigado.